Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year. Hoje o Combrecar TV traz para vocês um carro muito popular no mercado brasileiro. Estamos falando aqui do Chevrolet Onix. Mas como vocês estão vendo, é o Onix que não tem a atualização ali na parte dianteira. Esse aqui, pessoal, é o Onix Joy, o carro do melhor custo-benefício. Afinal de contas, é o carro 1.0 que já vem com, por exemplo, direção com assistência elétrica, ar-condicionado, travas elétricas e vidros elétricos dianteiros, o que a maioria das pessoas precisa num automóvel. Ainda que seja a versão de entrada e básica, cabe destacar alguns equipamentos que a gente acha interessante, como, por exemplo, o desembaçador no vidro traseiro, limpador no vidro traseiro, chave com um telecomando e ainda assim uma chave canivete e uma coisa que até surpreende, sensor para monitorar a pressão dos pneus. Aqui debaixo do capô a gente encontra um motor já bastante conhecido da GM. Aliás, não é um motor com grandes modernidades. Trata-se aqui do 1.0 litro, 4 cilindros. Inclusive o motor é 8 válvulas, ou seja, 2 por cilindro. A potência varia de 78 na gasolina a 80 no etanol. O torque vai de 9,5 na gasolina a 9,8 kgfm. Como a gente pode ver, não temos coisas assim muito espetaculares aqui. Aliás, o motor ainda traz aquele tanquinho de gasolina que você precisa justamente para dar a partida quando está 100% com etanol em regiões frias. O que a gente pode dizer a favor aqui do motor é justamente o fato dele estar associado a uma transmissão manual de 6 marchas. Isso porque grande parte dos concorrentes desse carro aqui tem apenas 5 marchas. E isso ajuda o carro no caso do Imetro. Aliás, ele leva etiqueta A na categoria e B na classificação geral. Então os números que a gente tem aqui são os seguintes. No etanol, ele faz 8,7 na cidade e 10,5 na estrada. Com gasolina, a média sobe de forma expressiva. Ele faz 12,8 na cidade e 15,2 km por litro na estrada. Cabe a gente fazer um esclarecimento muito importante a respeito do Onix. Por muito tempo circulou na internet aquela brincadeira que o Onix e o Prisma eram os carros do bateu ou morreu. Afinal de contas, em determinado momento, quando eles foram avaliados pelo Latin Cap, os carros ficaram com 0 estrelas na avaliação. Mas isso mudou. Desde 15 de janeiro de 2018, quando a Latin Cap reavaliou os carros, hoje os modelos possuem 3 estrelas para adulto e 3 estrelas para criança. Então essa brincadeira do bateu-morreu não existe mais no Onix. Cabe destacar que o carro hoje tem recursos de segurança que fazem diferença no momento de uma colisão. Além dos obrigatórios 2 airbags dianteiros e sistema de ABS nos freios, o carro também ganhou reforços estruturais, principalmente na região da coluna B, que obviamente deixaram o carro mais seguro. Também temos que destacar itens como, por exemplo, no banco traseiro a gente encontra cinto de segurança de 3 pontos nas 3 posições, também encostos de cabeça individual nas 3 posições. E a gente ainda tem o Isofix e o Top Tether para fixação de cadeirinhas de criança. Justamente por termos uma versão básica do Onix, a única forma de abrir o porta-malas é utilizando a chave. Nós não temos uma abertura interna lá dentro. Agora, quando a gente chega aqui no espaço do porta-malas, um detalhe interessante. Temos um espaço bom, afinal de contas são 289 litros. E se a gente comparar na categoria, tem vários modelos que possuem porta-malas menores do que o do Onix. Não dá para esperar muito conforto aqui no banco traseiro do carro, afinal de contas nós estamos falando de um modelo de entrada. Ainda assim, eu quero destacar um ponto interessante. Esse carro tem praticamente 2,53 no entre-eixos. Para ser preciso, são 2.528 milímetros, ou seja, por 2 milímetros ele teria 2,53. E isso é um número relativamente bom considerando a categoria. E o que isso interfere? Basicamente no espaço aqui para as pernas. Vocês podem ver que mesmo com o banco dianteiro ajustado para pessoas de 1,80 m, a gente ainda tem algum espaço de pernas aqui. E isso, nessa categoria de carro, acaba fazendo diferença. Normalmente o Onix Joy não vem equipado de fábrica com o sistema de som. O que o carro já vem de fábrica é
Ele tem 2 alto-falantes nas portas dianteiras, predisposição para som e até mesmo a antena no carro. Mas esse modelo aqui que a gente pegou lá na fábrica da GM em São Caetano, ele já está com um equipamento que é um acessório. Aqui uma importante diferença. Existe uma diferença entre opcional e acessório. Opcional é aquilo que você compra no carro e vem de fábrica, ou seja, a montadora coloca aquele equipamento no carro. O acessório é um item que não é a montadora que coloca, mas sim um equipamento que você coloca na concessionária. E o que nós temos aqui é uma central que é um acessório. Essa aqui é uma central da Positron que tem, digamos assim, o básico. Então o que a gente já pode destacar dela? Ela tem tela touchscreen, ela tem rádio AM e FM, ela tem a possibilidade de TV digital, o que é interessante, né? Porque quando você está com o carro parado, você vai conseguir, por exemplo, assistir os canais digitais, e para isso você precisa fazer uma busca prévia dos canais disponíveis na sua região, e a partir daí você vai conseguir assistir TV digital sem muitos problemas nessa central aqui. Outro detalhe interessante que a gente encontra na central são várias opções de conectividade que ela possui. Isso porque ela tem conexão Bluetooth. Aqui na entrada dianteira da central a gente também tem uma porta USB que serve até mesmo para você usar de carregador de celular. Tem ainda uma entrada do tipo P2 que você consegue usar via cabo, e ainda um pequeno slotzinho aqui bastante discreto onde você consegue colocar um micro SD. Além disso, essa central ela também tem outras entradas que nós não conseguimos ver, que são entradas traseiras, que é, por exemplo, entrada HDMI e até mesmo uma auxiliar traseira. E você também tem aqui um sistema GPS, como você consegue ver aqui, ela está carregando o GPS logo acima dessa porta aqui, que a gente pode colocar aqui é o micro SD. Tem um outro micro SD que é justamente o mapa do GPS que essa central traz. Ela não é muito sofisticada, nem tem muitos recursos, mas se você quiser ter aí uma, digamos assim, central certificada pela General Motors e dentro dos parâmetros que não vai criar nenhum problema para o seu veículo, aqui a gente tem uma solução. Agora, se você quer uma outra solução bem interessante para usar no carro, a gente tem uma dica muito legal para vocês. A gente está falando dessa caixinha aqui, ó, pessoal. É uma caixinha portátil da JBL. A JBL, como a gente já sabe, é uma das marcas do grupo Harman, que reúne aí uma série de nomes muito famosos. Essa caixinha aqui é a JBL Trip. E o que ela tem de legal? Primeiramente, ela é ideal para você usar no carro. Por quê? A gente tem aqui no parasol, como vocês estão vendo, um prático suportezinho que a gente consegue colocar com muita facilidade aqui no parasol. E essa caixinha aqui, ela encaixa com muita facilidade porque ela tem ímãs aqui na parte de trás e aqui um ponto de apoio bem simples. Então com uma mão só você consegue colocar a caixinha e ela não cai, ela fica muito bem acondicionada no parasol. E para você destacar ela também é muito simples. Essa caixa, ela tem aqui uma porta micro USB que ela já acompanha um cabinho para você poder carregar a caixa. E no caso você pode carregar com power bank, no USB do laptop ou até mesmo qualquer outro dispositivo que tenha uma porta USB. E ela dura bastante, com a carga completa dela se usa mais do que 4 horas de música contínua. Ela também serve obviamente para o Viva Voz. E isso é que é o interessante dela. E para você usar ela é bastante simples. Então ela tem aqui alguns botões, inclusive um aqui na lateral, que serve justamente para ligar a caixa, né? Então ela faz esse barulho para acionar a caixa. Ela já está com o Bluetooth acionado e a gente consegue ver aqui pela luzinha azul que pisca aqui na frente. E nós já temos a caixa pareada aqui com um celular. O Bluetooth do celular já estava ligado. Então com a luz acesa, a caixa já está com o funcionamento operacional dela. Detalhe, todos os botões são por sistema de toque, então você não tem um botão físico, é aquele sistema que você aproxima o dedo e ele já aciona. E justamente por causa disso, ela tem uma função para você travar a caixa. Você aperta o botão de volume rapidamente, ele faz esse barulho, significa que agora os botões estão travados. E para que isso? Para quando você está usando a caixa no parasol, você acidentalmente não apertar os botões. Para você destravar, basta apertar o botão de volume e aí ele faz um barulho de porta abrindo e os botões estão ativados. Assim você consegue acionar a função do volume, aumentar e diminuir o volume e até mesmo dar comandos de voz para o celular. Então quando você aperta o botão de microfone da caixa,
Oi, além de fazer chamada. O que acontece é que ele já entra no assistente do Google. Então eu vou repetir aqui o procedimento. YouTube com Precar TV. Então aqui a gente já tem, por exemplo, o comando para acessar o nosso canal lá no YouTube. E como pôde ver, a gente fez tudo isso por comando de voz. Então a integração dessa caixinha é bastante simples. E depois, quando você vai usar alguma coisa do portal ou alguma coisa que você tem no celular, olha só. O melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos... O detalhe interessante aqui é que a gente tem o controle de volume da caixa direto pelo celular. Então, você deu o play, anunciados com fotos. Acesse agora. Você consegue controlar o volume diretamente pelo próprio celular. E isso aqui é bastante simples. Agora, outro detalhe interessante dessa caixinha da JBL Trip é justamente a qualidade de áudio dela, que é realmente muito boa. Outro detalhe, você pode usá-la no carro com suporte, mas se você quiser também, você pode levar ela junto com você sem o suporte. Você deixa o suporte no parasol do carro e leva ela junto com você para usar, por exemplo, no seu escritório, na casa de praia ou onde você estiver. Uma vez que, como vocês estão vendo, ela é bastante compacta e muito simples de ser utilizada, né? Então, fica aí a dica para você que de repente não tem um sistema de som no carro, não quer investir num sistema de som, JBL Trip, que funciona muito bem, a gente testou, é bem prática como viva voz e você pode usar tanto no carro quanto também em casa e aí é bastante prático, você não vai ter o perigo aí de, vamos dizer assim, ser roubado no carro, uma vez que ela é bastante discreta. Um carro básico não precisa ser necessariamente um carro sem recursos e é justamente isso que a gente percebe no Onix Joy. O modelo de entrada, ele é bastante versátil para você ficar aqui dentro. Isso porque a oferta de porta-objetos dele é realmente interessante. Eu vou começar destacando aqui nas portas. Isso porque você tem um espaço interessante aqui para colocar carteiras, caixinhas de óculos e até mesmo um outro espaço ali que você consegue colocar garrafas. Isso porque, como o porta-objeto é inclinado, se você colocar uma lata ali vai derramar. Então tem que ser aquelas garrafinhas PETs com tampa. Além disso, a gente também tem uma oferta muito legal de porta-objetos aqui no console. Na frente da alavanca do câmbio, a gente tem uma tomada 12 volts e também um compartimento ali ideal para carteiras e, por exemplo, caixinhas de óculos. Aqui, a parte anterior da alavanca de câmbio, a gente também encontra aqui uma boa oferta. Junto aos botões aqui do vidro, nós temos um pequeno compartimento ideal para moedas, no caso de pedágio. Um outro compartimento aqui na lateral que também serve para você colocar chave e controle remoto. Entre os dois bancos, nós temos aqui aí sim, dois porta-latas que você pode usar. Detalhe, como os dois porta-latas são comunicáveis, você pode eventualmente colocar o seu smartphone nesse espaço, porque ele tem ali uma, digamos assim, uma abertura que cabe o seu celular. Outro detalhe que a gente nunca pode esquecer na família do Onix, né, e até mesmo no Prisma, são os porta-objetos no painel. Aliás, só o Onix e o Prisma tem isso. Então, ali do lado do sistema de som ou do espaço, você tem aqui um compartimento que é ideal para você colocar smartphone e realmente funciona muito bem. Você coloca ele aqui, ele fica numa posição que ele não cai no carro e muito fácil e muito à mão para você pegar aqui o smartphone. Outro ponto que eu também gosto sempre de destacar nesse modelo de carro é o melhor porta-luvas do segmento. Isso porque a GM foi muito inteligente em fazer um porta-luvas que, quando você abre, ele não bate no joelho de quem está sentado no banco da frente. Isso porque ele abre para cima. Então não importa o tamanho da pessoa aqui do lado, não importa se o banco está muito para frente ou muito para trás, você sempre vai conseguir abrir o porta-luva para cima. E isso é muito legal. Além disso, o espaço dentro dele também é muito bom. Se a gente comparar com boa parte dos porta-luvas aí do segmento, você vai ver que ele tem um espaço que, quando a gente compara com os concorrentes desta categoria em que o carro está inserido, certamente nós temos o maior porta-luvas do segmento. Então, ainda que o carro seja básico, quando a gente analisa aqui a habitabilidade aqui dentro, né, os recursos para você guardar as coisas, realmente o Onix vai muito bem. Hora da gente dirigir aqui o Onix Joy. Eu já vou aproveitar para fazer algumas considerações. O carro, apesar de uma versão básica de entrada, vem com chave canivete, inclusive com a função de telecomando para abertura e fechamento das travas elétricas.
dar a partida aqui no carro. Evidentemente que é um carro básico, então a gente não pode esperar muito em matéria de conforto e sofisticação. O que a gente encontra aqui basicamente é cinto de segurança com ajuste de altura. O volante é fixo e o banco tem o tradicional ajuste de distância e do encosto, mas você não tem a regulagem de altura, o que acaba fazendo falta dependendo da pessoa que vai dirigir o carro. O carro já vem com vidros elétricos dianteiros, inclusive os controles ficam aqui na região central do console, não nas portas. E ele também vem com ar-condicionado manual e direção com assistência elétrica. E é basicamente isso que a gente encontra no carro. Inclusive não temos nem o computador de bordo. Mas curiosamente nós temos aqui uma função interessante que você consegue, por exemplo, fazer a programação aqui da pressão dos pneus. Então é curioso que um carro tenha um indicador de pressão de pneus, mas não tenha um computador de bordo para mostrar quantos quilômetros por litro o carro faz. De toda forma, vamos dirigir o carro, vamos ver como é que o carro se comporta. Cabe destacar, não temos nenhum tipo de sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Temos que contar realmente com os espelhos laterais, que inclusive tem ajustes manuais. Então do motorista fica fácil você ajustar, mas o do passageiro você tem que ficar fazendo aquela ginástica ali para fazer o ajuste do espelho. Então vamos lá, vamos fazer a nossa manobra aqui. O volante é realmente bastante leve do carro, então a gente consegue virar com bastante tranquilidade. Outra coisa também que vale a pena a gente destacar aqui é justamente a precisão da alavanca de câmbio. Ainda que nós tenhamos um carro aqui básico, a alavanca tem posições bem definidas e o engate dela é muito bom. Vamos fazer o nosso teste tradicional de tachão para ver como é que a suspensão se comporta. Vamos alinhar o carro. Duas coisas muito positivas aqui. Primeiro, ainda que estejamos falando de um carro básico, a gente tem aqui um isolamento acústico que é interessante. Outra coisa, a suspensão consegue absorver muito bem a questão dos tachões. A gente não tem uma indicação de fragilidade. Vamos aqui agora para a lombada a 30 km por hora, vamos ver como é que o carro se comporta. Passou como se a lombada não existisse. Nenhuma indicação de fragilidade, nem de tentativa de raspar, nem nada. Foi muito bem. Vamos na segunda lombada agora, 30 km por hora. Na segunda lombada a gente já sentiu que a frente raspou um pouquinho. Não foi muito, mas raspou. De toda forma, o que a gente pode dizer é, ainda que a gente perceba que a frente é um pouco baixa, a suspensão ela é bastante resistente. Agora vamos ver aqui o bloco reto. Mais uma vez o isolamento acústico se mostra bom. E obviamente eu não vou passar nas outras duas lombadas agora aqui a 30 por hora, porque a gente já sabe que a frente é um pouco baixa, né? Mas o isolamento acústico em si é até surpreende considerando a categoria do veículo. Ó, na quarta lombada a gente passou até um pouquinho mais devagar e ainda assim a frente pegou um pouquinho. De toda forma, suspensão atende muito bem, vamos dizer assim, em matéria de resistência. Agora vamos para a nossa manobra de fim de rua, alinhar o carro aqui com a guia e vamos lá fazer a nossa manobra. Vamos virar tudo. A gente já percebe que o carro vira bastante, né? Mas a gente não tem os sensores de estacionamento nem nada. Vamos virar todo o volante aqui. E olha só, o carro já sai aqui quase que totalmente alinhado com a rua. Então a gente percebe que ele tem um raio de giro, um diâmetro de giro bastante pequenininho. Então isso aqui é muito bom para você conseguir executar manobras urbanas com bastante tranquilidade. Além do que, direção com assistência elétrica, muito leve e mais importante, não rouba a potência do motor, e isso certamente ajuda também no que diz respeito a consumo. Agora nós vamos pegar a estrada aqui com o Onix. Detalhe, não esqueçam de ligar o farol, uma vez que o carro não possui o sistema de Daytime Running Light. Importante destacar que não adianta você querer esperar muito do Onix Joy na estrada. Afinal de contas, temos aqui um motor 1.0, 4 cilindros, 8 válvulas com apenas 80 cavalos de potência. O torque também não é muito generoso, são 9,8 kgfm de torque máximo. Ainda assim, o que a gente pode falar em favor do Onix
é justamente o fato dele ser um dos pouquíssimos modelos de entrada que você tem a opção de 6 marchas. Grande parte dos concorrentes tem apenas 5. Então aqui com uma 6ª marcha, você consegue ter um escalonamento um pouco melhor, uma situação aí de retomada de velocidade e de aceleração. Nada muito monstruoso, mas certamente a 6ª marcha faz diferença. Vamos aproveitar agora justamente para ver a velocidade em função da rotação. Vou fazer aqui, vou colocar em 6ª marcha, vamos acertar aqui a velocidade em 100 km por hora e olha só, a 100 por hora em 6ª marcha, a gente tem ali uma rotação que dá para dizer que é alguma coisa em torno de 2.750. Agora vamos acelerar para 120 para a gente ter uma ideia de como é que fica o giro do motor. A 120 a gente tem ali uma rotação de 3.100, 3.200 giros. Não tem muita precisão, mas o que a gente pode dizer? O grande lance aqui não é necessariamente ter um câmbio longo. Afinal de contas, nós temos um motor com pouco torque. O que a gente tem aqui é justamente um escalonamento de marcha melhor para você conseguir aproveitar um pouco melhor o motor no caso de acelerações e retomadas. Mas certamente esse giro aqui em 6ª marcha não é baixo quando a gente compara com a maioria dos outros carros que a gente testa. Como a gente sempre faz, a gente usa o computador de bordo justamente para fazer a medição de consumo. Mas, infelizmente, o Onix Joy não oferece esse computador de bordo. Portanto, nós vamos ficar aí com o número do Inmetro dessa vez. Ainda que o Onix Joy tenha aqui uma instrumentação bastante básica, cabe a gente destacar alguns pontos interessantes. Primeiro, o carro tem aqui um velocímetro digital. Isso porque, na grande maioria dos casos, a gente tem carros com velocímetros de ponteiro nessa categoria. Também temos indicador de temperatura externa e uma coisa que pode ajudar, que é justamente o indicador de troca de marcha. Assim, aqui, por exemplo, quando a gente está usando o carro numa situação que a gente teria condição de trocar a marcha, a gente está em 5ª marcha, ele coloca lá a indicação justamente para a gente usar a 6ª marcha e assim, obviamente, economizar combustível. O isolamento acústico do carro na estrada não se mostra assim tão bom quanto na cidade. Aqui a gente consegue escutar um pouco mais de ruído, tanto do motor quanto também de vento da parte externa do carro. Obviamente, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um modelo de entrada. Então, esse tipo de situação é bastante normal nessa categoria. Não chega a ser necessariamente uma falha do carro, mas a gente faz o registro. O que nós vamos fazer agora é uma situação de uso real. Temos que entrar numa rodovia e vamos acelerar tudo para ver como é que o carro retoma a velocidade. Não é necessariamente uma aceleração de 0 a 100, mas é uma situação que as pessoas vão precisar fazer. Inclusive a gente tem uma subidinha aqui justamente para ver como é que o motor se comporta. Vamos lá, 2ª marcha, acelerando tudo, 3ª marcha, e 5ª. Como vocês podem ver, realmente potência e desempenho não é o foco do carro, mas acaba atendendo no dia a dia. Como ficou bastante evidente nesse vídeo, nós estamos falando de um carro que realmente representa a questão do custo-benefício. Aliás, a outra forma de dizer isso é: o Onix Joy é um carro racional, um carro para quem precisa de um carro 0 km, obviamente com o essencial para ter conforto e mobilidade urbana. Mais uma vez, a gente consultou a Multiclass Corretora de Seguros para saber como é que ficaria o seguro desse carro aqui. E o que a gente viu é que é realmente bastante acessível. Você pode fazer um seguro pagando R$1.000 e aí, no caso, tendo uma franquia de R$2.900, ou um seguro um pouquinho mais caro de R$1.130, pagando uma franquia reduzida de R$1.450. Como vocês estão vendo, até o seguro do carro é bastante acessível. E o preço de venda aqui do Onix Joy, segundo o site da GM, é de R$ 44.990, ou seja, quase R$45.000. O que, mais uma vez, não é um preço muito elevado, considerando essa categoria de carro. Bom, pessoal, a gente espera que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, por favor, deixa aí o seu like. E, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscrevam, porque só aqui você encontra as melhores avaliações para vocês.
Comprecar é ideal pra quem quer vender. Comprecar é ideal pra quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.